Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro. Eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês, para falar sobre as principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Bom, dia de grandes expectativas. Para começar, lógico, o jogo do Brasil contra a Croácia, né? Vamos ver se o Brasil passa das quartas de final, chega à semifinal, todo mundo vai torcer muito, mas também é um dia de grandes expectativas na economia e na política, porque hoje Lula deve indicar ou deve oficializar os primeiros nomes da sua equipe ministerial com uma grande expectativa para o Ministério da Economia. Vou passar rapidamente por alguns nomes que estão sendo cotados e que são dados quase como certos, e depois eu vou falar especificamente sobre o que esperar de Haddad na economia. Então tem o nome de José Múcio na defesa, que é ex-presidente do TCU e ex-ministro de Relações Institucionais, tem uma longa carreira política, 5 mandatos como deputado e um bom trânsito entre diferentes espectros políticos, é considerado um político muito hábil. Flávio Dino deve ser indicado para a Justiça, ele é senador eleito, ex-governador do Maranhão, ex-deputado federal, foi presidente da Associação de Juízes Federais, a JUF, depois secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça e presidente da Embratur durante o primeiro governo de Dilma Rousseff. Rui Costa deve ir para a Casa Civil, ele é atual governador da Bahia, o mandato dele acaba no final desse ano e é ex-deputado federal, um aliado muito próximo de Lula. Marina Silva, talvez esse nome não seja definido hoje, mas deve ir para o meio ambiente, dispensa um pouco de explicações, foi candidata à eleição para a presidência, teve algumas rusgas ali com o PT, mas se reconciliou com o partido a partir dessa eleição, apoiou Lula e é o nome mais cotado para o meio ambiente. Por fim, há uma expectativa forte de que Mauro Vieira seja indicado para o Itamaraty. Ele foi chanceler no governo Dilma e também embaixador na Argentina e em Washington. Agora vamos falar sobre o nosso foco aqui do CNN Money, que é a economia. O nome de Haddad é amplamente esperado, é praticamente dado como certo, que ele vai ser o ministro da Economia, ministro da Fazenda, na verdade, né? Agora que vai voltar a ser chamado de Ministério da Fazenda, vai ser desmembrado, planejamento, Ministério de Desenvolvimento, da Indústria e Comércio. E aí eu separei algumas análises em 4 pontos principais sobre o que esperar de Haddad na Fazenda. Eu conversei com algumas pessoas, tanto especialistas políticos, quanto pessoas do mercado, quanto economistas que não estão no mercado, para tentar trazer aqui uma visão bem imparcial mesmo sobre o que esperar de Haddad na Fazenda. O primeiro ponto que eu ouvi e que foi muito destacado é que o Haddad é cotado para o Ministério da Fazenda, deve ser indicado para o Ministério da Fazenda, pelo fato de o Ministério da Fazenda ser um ministério muito midiático. E a ideia é que Haddad seja indicado para a presidência no próximo mandato, porque Lula, devido à sua idade, não deve tentar a reeleição, né? Claro que isso ainda não está certo, mas a ideia é que se, de fato, Lula não se candidatar à reeleição, que aí Haddad seria o seu possível sucessor, então ele precisaria estar num ministério mais pomposo, um ministério mais visado, né? Mais midiático. Então, essa seria a estratégia do PT de colocar Haddad num grande ministério e a escolha, então, para o Ministério da Fazenda. Um segundo ponto é, como o nome de Haddad já é dado como certo para a Fazenda, isso não traz nenhuma novidade, até já está precificado nos ativos, vários participantes do mercado falam sobre isso, mas a grande dúvida que fica no momento, que tá todo mundo querendo saber, é o segundo escalão da economia. Então, quem que fica no Tesouro, quem fica na Secretaria da Receita Federal, quem que fica com o BNDES, com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também nos ministérios do planejamento, que não deve sair hoje, e no MIDIC, né, o Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, que vai ser desmembrado, né, o super ministério da Economia do Guedes vai ser desmembrado nesses 3 ministérios pelo menos. Tem uma expectativa de que talvez o ex-ministro Aloysio Mercadante ficasse no Ministério do Planejamento. Alguns agentes falam que isso pode ser ruim, pode trazer uma percepção de risco maior, né, de mais gastos, de BNDES voltando um pouco ao seu passado ali, de financiamento das campeãs nacionais. Então, é um ponto de atenção aí para o planejamento, e o que o mercado esperava, o ideal ali, ou a equipe ideal para o mercado, não seria nem Haddad, né, na Fazenda, seria Pércio Arida ou Henrique Meirelles, mas o mercado espera um nome mais técnico no planejamento, né, para dar uma equilibrada ali um pouco entre a visão do PT, da ala política de Haddad, que seria considerada mais à esquerda, mais heterodoxa, e um nome mais técnico ali para levar um pouco a gestão da economia mais para o centro. Então, esse seria o mundo ideal do ponto de vista do mercado, mas o Aloysio Mercadante está sendo um dos cotados para o Ministério do Planejamento, ainda não se sabe quem poderia ser indicado. Há uma dúvida em relação a isso, e esse é o ponto em que o mercado se concentra nesse momento.
momento. Quais vão ser os nomes para esses outros ministérios? Tem uma perspectiva também de que o Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria vai ser um ministério forte no governo Lula. Então, haver esses outros nomes que vão compor a equipe econômica de Lula. Bom, então o primeiro ponto é que ele vai para o Ministério da Fazenda por ser um ministério mais midiático. Segundo ponto, a dúvida sobre o segundo escalão da economia e os outros ministérios. Terceiro ponto, Haddad foi prefeito de São Paulo e o que os economistas, de uma forma geral, dizem é que ele fez uma boa gestão fiscal na prefeitura, renegociou dívidas, deixou caixa na prefeitura. Então, nesse ponto de vista, o que eles dizem é que não é que Haddad não preza pelo equilíbrio fiscal. Mas o que alguns economistas dizem, inclusive eu conversei com pessoas que trabalharam muito próximas a Haddad na prefeitura, é que ele preza antes pelo gasto público, então uma gestão mais gastadora, digamos assim, e depois ele pensa no equilíbrio fiscal. Então isso, em nível federal, pode trazer uma elevação das despesas. Então, dentro da prefeitura, uma análise que eu gostei muito diz o seguinte: a prefeitura funciona quase como uma empresa privada. Então, uma coisa é gerir uma empresa privada, né? Uma coisa é gerir uma prefeitura, né? Um órgão público em nível municipal, e outra federal, até porque no governo federal, o governo federal tem capacidade de emitir dívida na própria moeda, é tudo muito diferente. E isso nos leva ao quarto ponto. Então, terceiro ponto, a diferença entre a gestão na prefeitura e na gestão federal. E o quarto ponto, que é o risco de, com isso, Haddad deixar o Estado maior e também elevar muito as despesas a ponto de haver uma necessidade de elevação da carga tributária. Então, essa percepção que essa pessoa que trabalhou perto de Haddad na prefeitura me trouxe, acho que representa muito. Ele falou assim: o Haddad, ele preza pelo equilíbrio fiscal. O problema é que ele vai, e daí ele toma algumas decisões de alguns aumentos de gastos que ele não pensa na sustentabilidade desses gastos lá para o médio e longo prazo. Então, a gestão dele na prefeitura fiscal foi considerada boa, mas ao mesmo tempo também deixou um legado de aumento de gastos que foi também complexo de ser administrado pelas gestões que assumiram depois. Então, essas são algumas das questões aí que estão em jogo em relação à expectativa, né, para Haddad no Ministério da Fazenda. Um outro ponto também que chamou a atenção bastante foi o que o Luiz Stuhlberger, do Fundo Verde, né, um dos maiores famosos gestores aqui do nosso país, que falou ontem sobre as expectativas dele para economia com o governo Lula, e aí ele falou que acha que no ano que vem o déficit vai ficar em 2% do PIB, que isso pode levar a uma necessidade de aumento da carga tributária adiante. Então ele resumiu bem o que o mercado está esperando, né, dessa gestão econômica do governo Lula. Ele falou que o país vai voltar ao modelo em que o governo central acelera e o Banco Central breca. Eu falei sobre isso ontem aqui, que é aquela relação entre se o governo ele eleva muitos gastos, sendo o principal agente da nossa economia, o principal agente econômico, o que acontece é que ele pressiona ainda mais a demanda numa economia que, como eu disse ontem, já está aquecida, já está rodando acima do seu potencial, está com uma baixa taxa de desemprego. Então, se o governo ele faz uma gestão de aumento de gastos, isso pressiona ainda mais a demanda e pode deixar a inflação pressionada ou até elevar a inflação. Com isso, quem tem que fazer o break, como diz o Stuhlberger, é o Banco Central subindo os juros. Então, quando o fiscal, quando os gastos não ajudam, é o monetário, né? O Banco Central que tem que atuar e tem que atuar mais. Então, a expectativa é de juros mais altos por mais tempo. Então, nas palavras do Stuhlberger, ele falou: uma coisa é certa, teremos juros mais altos, juros de equilíbrio mais altos e uma volta ao modelo que tivemos de 2003 a 2010, em que o governo central acelera e o Banco Central breca. Então, essa é uma expectativa do ponto de vista macro. Só que, ao mesmo tempo, mesmo com todas essas expectativas, com o mercado não gostando muito do nome de Haddad, pelo menos inicialmente, na última semana houve uma certa calmaria, eu diria, em relação ao nome do Haddad entre os participantes do mercado. Por um lado, porque já estava precificado, mas também a gente conversou hoje com a Tatiana Nogueira da XP e ela trouxe uma explicação exatamente sobre isso, porque que o mercado nessa semana já não reagiu mais negativamente quando houve a confirmação, praticamente a confirmação de o nome de Haddad para a Fazenda. Vamos ouvir. Como você disse, a gente tinha aí uma expectativa de que o nome mais à direita, o Perso ou o Meirelles, pudessem ser indicados. O mercado tem uma confiança maior nesses nomes, porque conhece a diretriz desses economistas que levariam, né, a economia para
uma responsabilidade fiscal, tinham mais compromisso. O Meirelles é chamado pai do teto de gastos, então compromisso fiscal à frente, então daria mais previsibilidade para o mercado, por isso esses nomes eram considerados bons. Mas no segundo momento, outros nomes que associados a maiores gastos, né, expansão fiscal mais forte, eles foram cogitados também, e aí o mercado ficou um pouco mais tenso. O nome do Haddad, ele surge quase como um meio termo, alguém que já esteve, como você comentou, num cargo público antes na Prefeitura de São Paulo. É verdade que tem muita diferença o município em relação à federação como um todo, mas ainda assim já ocupou um cargo público, tem um trânsito político interessante, consegue conversar, né, se mostra aberto à conversa, então foi um meio termo aí que o mercado por hora está aceitando bem. Bom, com isso a gente encerra essa primeira parte aqui do Money sobre expectativa de Haddad na economia. Queria falar um pouquinho rapidamente sobre expectativas para a PEC da transição e sua tramitação na Câmara, que talvez tenha alguma resistência a mais, porque Arthur Lira está fazendo um jogo duro com o governo Lula. O que está acontecendo? Está rolando aquele julgamento do orçamento secreto, que deve continuar na semana que vem. Lula teria pedido para o STF, para ministros do STF, cancelarem ou julgarem pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, que basicamente é o orçamento ali do Centrão, e agora a Lira tá falando, ninguém combinou com a Câmara como que vai ser essa PEC, não tá combinado, deve ter resistência, assim, trazendo sinalizações, não só ele, mas aliados, de que o valor pode ficar menor, de que o prazo pode diminuir, fazendo um jogo duro em relação à PEC para pressionar Lula. E aí os jornais hoje estão dizendo que Lula, inclusive, teria ligado para Arthur Lira para dizer que não falou com o STF, que teria telefonado para Lira, então, para falar que não fez nenhum movimento pro Supremo decidir contra o Congresso, enfim, essas negociações que vão acontecendo, mas já era esperado, né, que na Câmara, Lira e os seus aliados, eles fizessem um jogo duro até para conseguir barganhar mais, indicações de cargo, etc. Agora, apesar desse teatro que Lira faz e alguns deputados, vale falar que a PEC passou com folga no Senado. Na Câmara tem mais resistência, lá a composição é mais multipartidária, porém o diretor da Eurásia, o Christopher Garman, que faz análises muito precisas sobre economia, política brasileira, disse que não espera nenhuma diluição, nenhuma desidratação relevante da PEC na Câmara e disse que o mercado errou ao considerar o Congresso como um goleiro. Ele disse o seguinte: nunca vi o Congresso defender um waiver menor por razões de responsabilidade fiscal. Eu vou lembrar aqui, eu não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a falar aqui no Money sobre uma apuração que eu fiz com um economista-chefe de um banco, que ele disse o seguinte: se o governo for gastador, o Congresso não vai segurar, porque o legislativo, por essência, ele se preocupa com os seus próprios interesses, com reeleição, com interesses políticos. Então, sempre que o executivo é mais gastador, o Congresso, ele vai na onda e quer gastar ainda mais. Não é um Congresso que vai frear esse ímpeto de gastos. E porque justamente o legislativo, ele tem uma postura mais fisiológica. Então, cabe ao executivo levantar a bandeira da responsabilidade fiscal. E, por enquanto, os sinais que estão acontecendo, e até com essa discussão toda da PEC, são sinais de que o governo Lula vai ser um governo que aponta para mais gastos. Então, o que está acontecendo é que essa profecia está se concretizando, né? O Congresso não está servindo como goleiro, como o Christopher Garman falou, e pode permitir, então, que a PEC passe no valor que foi apresentado, né? O mercado considera que o mercado não, né? Mas os economistas, inclusive muito razoáveis, que falam o seguinte: era necessário 100 bilhões de reais de PEC para cumprir, para recompor os principais programas sociais do país que ficaram sem recursos ou que tiveram recursos reduzidos ao longo do governo Bolsonaro. Então, eles acham que para cobrir os gastos emergenciais e o aumento do Bolsa Família para R$600, seria necessário algo entre 80 e 100 bilhões de reais emergencialmente. Depois, se pensaria em fazer reformas, em como planejar os gastos sociais de uma forma mais planejada. E então se colocaria esse valor numa PEC e depois faria algo mais planejado, né? Mas o que o governo Lula quer é já uma liberação desses gastos de uma vez nessa PEC, né? Inclusive queria de forma permanente tirar o Bolsa Família do teto, o Bolsa Família continua dentro do teto, mas enfim, todas as discussões que a gente tem falado aqui ao longo da semana. Então, a perspectiva é de que a PEC talvez fique nesse valor, em algo em torno ali de um impacto de 150 bilhões, né? 170 bilhões ali se considerar aquele puxadinho, né, dos investimentos que inclusive vale para esse ano, mas pro ano que vem um espaço aberto no teto de 145 bilhões é o que está previsto, e a expectativa, o cenário base, né, dos investidores, não, dos participantes do mercado, é de fato que a PEC fique mais ou menos nesse valor.
E um detalhe, né? Tem os penduricalhos que o pessoal tá falando, que levam impacto para mais de 200 bilhões de reais, mas eu conversei até com um técnico do Congresso, e esses penduricalhos, em alguns casos, é dinheiro de fundo do PIS/PASEP que já estava parado, né? Tava parado na caixa, ele entra como um efeito fiscal ali na conta, mas é um dinheiro que não estava sendo usado, né? E que estava parado e que eles podem usar. Aí tem outras questões, como por exemplo, doações, empréstimos. Aí no caso das doações, como é um dinheiro que entra como receita, ele é registrado como despesa para efeito de teto, mas é uma soma zero, né? Um jogo de soma zero, porque é um dinheiro que vem doado, então em tese não é algo que eleva mais o gasto, né? Ele é computado como despesa, mas como é um dinheiro doado, também entra receita e no saldo fica zerado, né? A questão são os empréstimos, né? Alguns empréstimos de organismos multilaterais, né? De BI, de Banco Mundial, por exemplo, que daí não entrariam como despesa, né? Não contariam como efeito dentro do teto de gastos, podem ter também um impacto fiscal e também as doações, as receitas de universidades federais, né? Que até o Globo chegou a falar de um valor de 7 bilhões de reais, mas eu conversei também com alguns especialistas que falaram que não chega a tudo isso, né? Que na verdade as universidades federais, elas têm uma receita própria ali que não é alta, por exemplo, quando o professor dá uma palestra, alguma coisa assim, e daí as despesas que elas têm e que são pagas por essas receitas próprias não iam entrar também dentro do teto de gastos, então seria uma conta que não influenciaria tanto, que não teria um impacto tão grande, seria um impacto de coisa de 1 ou 2 bilhões de reais. Claro, um dinheiro relevante, mas como tem essas receitas próprias das universidades, talvez não fosse algo tão negativo do ponto de vista fiscal. A questão toda é que, de qualquer forma, o Tesouro tem que passar dinheiro para as universidades federais para bancar as universidades federais, né? Então é uma discussão ali mais técnica, mais no detalhe, mas esses penduricalhos, né, o que eleva a despesa geral da PEC dos 170 para mais de 200 bilhões, é um pouco questionável esses 30 milhões, né, esses 30 bilhões de reais aí dos penduricalhos, justamente por causa disso. Ou é dinheiro de doação, que aí tem saldo zero, ou então é dinheiro, por exemplo, dos fundos do PIS/PASEP que estão parados, ou são esses recursos das universidades federais, nas despesas das universidades federais, mas que são provenientes de receitas próprias também. Bom, passando rapidamente por mercados, destaque lá fora para apreensão em relação ao aumento dos juros americanos, que derrubou as bolsas no começo da semana, fez a tese de recessão voltar com tudo para o mercado, depois dos dados fortes da economia americana mostrando que talvez o Fed não consiga desacelerar tanto assim os juros. Só que aí ontem saíram dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos que trouxeram um pouco de alívio, mostraram que o mercado não está tão aquecido assim, que talvez sim o Fed possa continuar na sua intenção de desacelerar bem os juros, deve subir a taxa de juros nos Estados Unidos em 0,5 ponto na semana que vem, essa é a ampla expectativa, mas com os dados fortes do começo da semana, tinha aquela expectativa de que o pico dos juros nos Estados Unidos pudesse passar de 5%. Ontem os dados de seguro-desemprego deram uma ajudada nisso. E hoje também a gente vai ter alguns dados importantes, tem o índice de confiança da Universidade de Michigan, que traz expectativas de inflação, e também índices de preço ao produtor, que devem balizar um pouco dessas expectativas e do que esperar para a decisão do Fed na semana que vem, não da decisão em si, que deve ser de 0,5 ponto, mas sobre o que o Fed pode sinalizar no seu comunicado. Então esse é um ponto. O outro ponto é a reabertura da China. Então a China está a todo vapor com a sua reabertura. O primeiro-ministro chinês também disse nessa quinta-feira que a mudança da política da Covid-0 deve permitir que a economia chinesa cresça mais. Isso depois de ontem o Partido Comunista Chinês ter se reunido e falado que promete se concentrar na estabilização do crescimento, otimização de medidas de combate à pandemia. Então isso também está trazendo um ânimo para o mercado. E mesmo que a tese de recessão tenha derrubado as commodities ao longo da semana, essa expectativa de reabertura da China hoje está trazendo impulso pelo menos para o minério de ferro, que está no maior patamar em 6 meses. Isso pode ajudar a nossa bolsa aqui. E, inclusive, tem uma análise interessante que está sendo feita, até o JP Morgan elevou a recomendação para a bolsa brasileira, para compra, no meio de um monte de incerteza na política, no fiscal, mas a análise que tem sido feita no mercado é que a nossa bolsa, por ser muito baseada em commodities, ela fica um pouco blindada dessas discussões na política e está sendo impulsionada por causa da reabertura na China. É como se a gente tivesse 2 bolsas, 2 Ibovespas. Quem falou isso foi o Roberto Mota lá da Genial, achei muito boa a análise, falando justamente que uma bolsa, um Ibovespa seria o das commodities e o outro das ações ligadas ao consumo interno. E eu falei sobre isso também com a Tatiana Nogueira da XP, economista da XP, vamos ouvir. Essa bolsa brasileira, mais ligada ao comércio, ao varejo, aqui dentro, ela fica mais sensível ao nosso ciclo econômico,
mais sensível à taxa de juros, então eles acabam sofrendo mais com essa dinâmica de expansão fiscal no médio e longo prazo. Por outro lado, o agro, especialmente o agronegócio, toda a indústria ligada ao agronegócio, está muito mais voltada para o cenário internacional. A China, tirando as medidas de restrição de mobilidade, reabrindo a economia e podendo crescer mais, aumenta a demanda pelas commodities. O nosso principal parceiro comercial hoje, que compra grãos, soja, milho, o nosso carne e também minério de ferro, é a China. Então, a reabertura e a aceleração da atividade econômica chinesa beneficia o Brasil, que é o exportador líquido de commodities. A gente se beneficia porque exporta mais, cresce mais, especialmente nesses setores, e pode também ter o benefício do câmbio, porque mais fluxo de dólares aqui para o país tende a apreciar a nossa moeda, tornar o dólar mais barato para a gente. E com isso, nós encerramos, então, o CNN Money de hoje. Eu desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo jogo do Brasil e um bom final de semana. Segunda-feira tem mais e com volta de Thaís Hered aqui pro nosso CNN Money, que estava de férias e vai voltar, então, na segunda-feira. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.